Meus irmãos, graças a Deus, vamos começar mais uma aula, nosso curso de teologia, dando continuidade assim à matéria de evangelismo. Na aula anterior, nós falamos acerca da missão da igreja. Falamos para os irmãos que a missão da igreja ela é una, que a missão da igreja consiste em dar continuidade naquilo que Jesus começou. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele deu uma ordem que está no imperativo aos discípulos, dizendo que eles fossem por todo o mundo e pregassem o Evangelho. Nós falamos que a igreja ela pode ser um templo, ela pode ser um ajuntamento de pessoas, ela pode ser uma organização ou denominação, e ela pode ser um organismo vivo, onde Cristo é a cabeça da igreja e nós, participantes do corpo de Cristo, ou membros deste corpo. Falamos também que a igreja ela tem um compromisso com Deus, que é adorar e servi-lo. Ela tem compromisso consigo mesma, que é doutrinar e disciplinar os seus membros. E ela tem um compromisso para com o mundo, que é o compromisso de evangelizar. A última etapa da missão da igreja para com o mundo, ela consiste em pregar o evangelho a toda a criatura. O próprio Jesus destaca que aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Então, o ide imperativo de Jesus é a base que fortemente ecoa na história da igreja através dos séculos. Então, que a mesma tem vencido todos os obstáculos que o inimigo tem lançado diante dela. Então, depois da assunção de Jesus, houve uma grande perseguição por parte do sistema religioso opositor, o Sinédrio. Houve também uma grande perseguição por parte do sistema grego-romano. O imperador romano tinha estabelecido que a igreja era uma ameaça e o cristianismo era a seita dos nazarenos, como se Jesus viesse confabular uma nova ideia dentro do cenário histórico de Jerusalém. E, infelizmente, houve um período negro para a igreja, onde a igreja foi perseguida, maltratada, quase vilipendiada, mas foi neste período aí que a igreja cresceu por demais. Eles começam com 120 irmãos, Atos capítulo 1, versículo 15, Atos capítulo 2, versículo de número 46 em diante, aquela multidão, aquele grupo no caso, que começa com 120, eles já consistem em 3.000. No capítulo 4, versículo 4, eles pulam para 5. Capítulo 8, grande era a multidão dos que criam. Capítulo 15, Paulo vai declarar em Romanos que não há nenhuma parte do mundo a qual o evangelho não tenha sido pregado. Porque a igreja entendeu qual era a sua missão, que era dar continuidade àquilo que Jesus começou. E a mensagem que eles pregavam era o Cristo ressurreto, morto, ressuscitado e assunto ao céu. Cristo, além de nos ordenar que pregamos o Evangelho, colocou à nossa disposição todas as capacidades para cumprirmos a sua ordem. Então não tem como justificar o fato de não evangelizar, o fato de não pregar.
porque todas as ferramentas necessárias Cristo, ele dispensou para nós, para que pudéssemos fazer assim o seu querer, fazer assim a sua vontade. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a ordem que foi transmitida, delegada à sua igreja. O objetivo principal do nosso estudo aqui, é capacitar teologicamente cada cristão para desenvolver com êxito o seu ministério. Nesse estudo, trataremos das seguintes questões: evangelho e evangelismo, métodos de evangelização, a motivação evangelizadora, as desculpas à ação evangelizadora, a pessoa do evangelista, a evangelização com literatura, o plano da salvação e os resultados da evangelização, como também da evangelização infantil. Então, são os temas que iremos tratar, tá certo, nesse estudo aqui. Evangelho e evangelismo. Dentro de uma terminologia da palavra, evangelho significa pagamento pela transgressão de boas notícias. Paulo, ele declara que existia uma dívida que estava contra nós, mas Cristo agravou no madeiro. Jesus, quando deu o brado, tetelestai, está pago, está consumado, ele declarou de forma veemente que a dívida impagável que estava contra a nossa vida, ele a zerou, ele apagou quando se entregou naquela cruz no Calvário. Então, dentro da terminologia, a palavra evangelho significa pagamento pela transmissão de boas notícias. Nos dias de Jesus significava boas novas pelo nascimento do filho do imperador. Depois da morte de Jesus, a palavra evangelho passou a significar, no grego koine popular, boas novas pelo nascimento da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Definição corrente: evangelho é o conjunto de fatos e ensinos bíblicos que nos apresentam o cumprimento da providência de Deus para a salvação dos pecadores. Dentro de uma definição prática, no aspecto prático, foi definido por Paulo como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo destaca primeiro do judeu, depois do grego. Dentro de uma visão e definição prática, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Evangelização e evangelismo. Evangelização é o ato, efeito ou ação evangelizadora. Evangelho mais ação. Paulo ele destaca que como ouvirão se não há quem pregue. Paulo destaca que para alguém ouvir a palavra, alguém precisa pregar. Aí Paulo diz, olha, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a evangelização é o ato de ir. É o ato de evangelizar juntamente com a ação. Não basta apenas ter vontade. É necessário se mobilizar, é necessário fazer uma coisa
alguma coisa que gere mudança na nossa vida, como também na vida de outros. A evangelização é o anúncio, ou é o anuncio das boas novas do Evangelho de Cristo. Evangelho ou evangelion é boas novas, boas notícias. Então Jesus ele não veio trazer uma nova religião. Jesus veio trazer boas novas, boas notícias. Já evangelismo é o sistema, o método e estratégias da ação evangelizadora. Evangelho mais ismo. Evangelismo envolve os princípios ou os principais métodos, as técnicas e as estratégias empregadas na evangelização. Então, todos nós temos assim uma metodologia em quase tudo que fazemos. Vou dar um exemplo aqui da metodologia paulina. Paulo, ele se fazia de louco para com os loucos, de sábios para com os sábios, para que, por fim, ele pudesse ganhar alguém a Cristo. Paulo, quando chega em Atenas, no Areópago, ele observa que existe um panteão de deuses ali. A cidade está totalmente dominada pela idolatria e as pessoas estão adorando vários deuses. E Paulo percebe que existe um altar a um Deus desconhecido. E existem pessoas ali adorando esse Deus mesmo sem conhecer. Então Paulo ele vai agora usar um método de forma muito inteligente para que possa alcançar aqueles que estão ali. Aí Paulo diz, olha, este Deus que vocês estão adorando sem conhecer, eu conheço, o nome dele é Jesus. Então ele pega um gancho com esperteza e atrai as pessoas agora para Cristo. Atrai aquele grupo que estava adorando aquele altar ao Deus desconhecido. E ele atrai este povo agora anunciando Cristo, dizendo que Cristo é o Deus que estão sendo adorados por eles sem eles conhecer. Paulo, quando ele inicia as suas viagens missionárias, primeira, segunda e terceira viagem missionária, ele não começa nas pequenas metrópoles. Ele começa nas grandes metrópoles. Por quê? Devido ao seu conhecimento e seu acesso às sinagogas. Então, esta foi uma das metodologias de Paulo. Então, todos nós podemos empregar a nossa metodologia em relação àqueles que irão ser salvos. Ok? A definição e distinção entre evangelização e evangelismo nos leva a observar 4 elementos necessários para que haja um evangelismo completo. Vamos ver. Consequência ou objetivo da evangelização, informação, condição de pecador perdido. Então, a primeira coisa que o evangelista precisa fazer é fazer com que o pecador reconheça a sua condição de perdido, para que haja um evangelismo completo, para que haja uma mudança que ecoe de dentro para fora e vice-versa. É necessário o perdido ele receber a informação por parte do evangelista e ele reconhecer a sua condição de perdido. Por quê? Porque a gente só pode ajudar aqueles que reconhecem que precisam de ajuda e querem ser ajudados. Não tem como você ajudar uma pessoa que realmente não quer ajuda. Isso é meio que impossível.
Consequência do pecado. O pecador precisa ter consciência que é pecador, que está perdido. Ele precisa ter conhecimento das consequências dos seus delitos, dos seus pecados, de sua responsabilidade. Até porque a Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. Ele precisa ter a consciência, por meio da informação, que a salvação é a provisão de Deus para a humanidade. Ele precisa ter a consciência, ele ter a informação que é necessário para a salvação. A persuasão destrói os argumentos heréticos. Há uma expressão petrina que Pedro diz que nós devemos estar prontos a responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Então, dentro da perspectiva petrina, Pedro ele destaca que precisamos estar prontos, tá certo? A responder a todo aquele que pedir uma orientação nossa, a razão assim da nossa fé. Então é necessário ter argumentos para combater principalmente as heresias, porque tem pessoas que quando você vai evangelizar se percebe que são pessoas que são estudiosas, que têm conhecimento e que vão agora usar o seu conhecimento ou o conhecimento que tem para de certa forma justificar o seu delito, o seu pecado e assim sucessivamente. A persuasão modifica sua postura e filosofia. A persuasão fortalece o cristianismo. Outra coisa que aparece no texto é integração, no caso, né? Integração, que segue após a conversão. Há uma preocupação muito grande em muitas igrejas aí em ganhar almas para Jesus. Mas depois que ganham, depois que as pessoas são atraídas, não há tanta preocupação em cuidar. E uma preocupação que a igreja precisa ter é a questão da integração. É o cuidado, é o acompanhamento, é a assistência que precisa ter com o pecador após a conversão, após a integração. Isso pode ocorrer por meio do ensinamento, por meio do batismo em águas, que é uma ordenança, juntamente com a citacia da igreja. É necessário uma orientação em relação à formação ministerial. Crescimento e conhecimento são coisas totalmente diferentes. Crescimento pode ocorrer na vida espiritual, como também na vida social, na vida intelectual, na vida espiritual e assim sucessivamente. Crescimento e conhecimento. Crescimento se desenvolve ao longo do tempo por meio da oração, por meio da observação, por meio da consagração, do jejum, por meio de intimidade íntima com Deus. Já conhecimento se adquire através da leitura da palavra. Não se pode ter conhecimento sem o estudo. A única coisa que a oração pode nos proporcionar é graça, é unção, é poder e assim sucessivamente. Porém, precisamos entender que para termos o conhecimento é necessário estudar. É necessário se envolver. O crescimento pode ocorrer na fé, a fé é fortalecida pela palavra, na sabedoria espiritual, na prática contínua da oração, porque é necessário o crente também estar em constante oração. É uma forma de recarregar as células espirituais, e uma das formas de recarregar essas células espirituais dentro da perspectiva sobrenatural é orando, é buscando
de fato ao Senhor. É a única forma, não existe uma outra fórmula, ok? Que alguém possa assim tomar e resolver. É necessário orar, é necessário buscar. Na prática da fidelidade da mordomia e na capacidade de testemunhar. Então, o crescimento ocorre na fé, na sabedoria espiritual, na prática da oração, na fidelidade da mordomia, na capacidade de testemunhar. Ok? Evangelização e evangelismo. Evangelização, dentro da perspectiva de Mateus 19, 20, 28, 19 e 20, está no imperativo e é apresentada à igreja com 4 determinações verbais. Ir no sentido de mover-se ao encontro das pessoas, a fim de comunicar a mensagem salvífica do Evangelho. Fazer discípulos com o sentido de estar com as pessoas e torná-las seguidores de Cristo. Batizar é o ato físico que confirma o novo discípulo pela sua confissão pública que Jesus é Cristo, é o seu Salvador e Senhor. Ensinar as doutrinas bíblicas com o objetivo de aperfeiçoar e preparar discípulos para a jornada na vida cristã. Tudo isso aí faz parte da missão da igreja e da missão da igreja. Evangelização e evangelismo. 3 aspectos da edificação da igreja. Primeiro, a igreja é edificada. O próprio Jesus diz a Pedro: Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não foi edificada em Pedro, mas em Cristo. O próprio Pedro vai dizer que Cristo é a pedra angular da esquina, que os edificadores a rejeitaram. A igreja edificada é comprada, é revestida do poder. O duplo significado da igreja. Igreja como organismo está falando de pessoas de forma individual com as suas particularidades. Igreja como organização está falando de um sistema político, de um sistema público. As bases da evangelização. O tríplice ministério do Antigo Testamento. A base cristológica, a base ministerial, a base sociológica. A base cristológica, a mensagem deve ser a mesma que Cristo pregou. Uma mensagem cristocêntrica. A mensagem que a igreja apostólica pregava era Cristo morto, ressurreto e assunto ao céu. E foi a mensagem que impactou a história de uma forma poderosa. A mensagem dentro de uma base cristológica deve ter Cristo como centro, pois Cristo é o tema central de toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. A base ministerial envolve sacerdote, rei e profeta. Era com essas pessoas que Deus se revelava no Antigo Testamento de uma forma mais abrangente. E não se revelava de uma forma totalmente deliberada como se revela hoje. Era como se fosse um contra-gota para algo apenas específico. A base sociológica. A pessoa evangeliza pessoa.
Cristo não vai descer para pregar mais para ninguém. As pessoas precisam ouvir acerca de Jesus através da igreja, porque quem representa Cristo hoje aqui na terra é a igreja. Então a igreja deve dar continuidade ao que Jesus iniciou lá atrás, que é pregar a palavra, que é mostrar a vontade de Deus para a humanidade, é mostrar Cristo para a humanidade. A mensagem não se restringe a um grupo, mas a todos, sem distinção. Jesus morreu para todos. A Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todos, aqueles que nele crescem, não perecessem, mas que tivesse de fato assim vida eterna. Vida eterna. Por que devemos evangelizar? Anunciar o Evangelho. Glorificar a Deus. Amar a Deus. Obediência a Deus. Amor aos perdidos. Pelo simples fato de termos sido alcançados pelo Evangelho. Há uma expressão que Paulo diz que devemos dar de graça, certo? Aquilo que recebemos de graça. Por sabermos como é terrível passar o tempo e a eternidade sem Ele. Então, por que eu anuncio o Evangelho? Para glorificar a Deus, por amor à pessoa de Deus, por obediência a Deus, por amor aos perdidos, pelo simples fato de termos sido alcançados pelo Evangelho. E por sabermos como é terrível passar o tempo e a eternidade sem Ele. Então, veja só, Paulo ele declara que pregar o Evangelho não é uma opção, é uma obrigação. Jesus destacou: ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então essa ordem está no imperativo e precisa ser obedecida. Paulo destaca que se eu prego o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? Na próxima aula, certo? Vamos falar que evangelizar é um dever. Devemos evangelizar por obediência ao mandado do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.